fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos, Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Vamos voltar mais uma vez ao Senhor em oração, pedindo a Ele ajuda, Espírito Santo para iluminar a nossa mente. Senhor, nosso Deus, nós estamos perante a Tua augusta presença, Senhor, e sabemos que esta é a Tua palavra, palavra inspirada, revelada por Ti mesmo aos servos, aos santos apóstolos e profetas. E estamos agora, Senhor, perante Ti, na responsabilidade de ensinar a Tua igreja a Tua palavra. Nos ajude, ó Deus, ilumina nossa mente, ó Pai, para a glória do Teu nome é que Te pedimos. Amém. Amém. Irmãos, Paulo, de fato, é um teólogo da salvação pela graça. Seu grande zelo e ardor foram para mostrar nitidamente Jesus exposto na cruz. Paulo diz que a cruz de Cristo divide a raça humana em dois grupos. 1 Coríntios capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que a cruz de Cristo divide a raça humana entre os que são salvos e os que não são salvos. Embora a raça humana seja dividida em vários grupos, principalmente hoje em nossos tempos, mas Paulo diz que a cruz de Cristo é o âmago do mundo. Ela divide, de fato, aqueles que estão perdidos e aqueles que não estão perdidos. Para Paulo, e Martim Lutero percebeu isso séculos depois, ele defendeu de fato a teologia da cruz e não a teologia da glória. Hoje é muito comum nós vermos as pessoas defendendo e se aderindo à teologia da glória. A teologia da glória, irmãos, coloca o homem no centro. O homem decide, o homem faz, independentemente da vontade de Deus. O homem tem o controle da situação. A teologia da glória diz que o homem pode decidir se por si mesmo se deseja ou não Deus. Mas Paulo aqui coloca que a teologia da cruz é a teologia que ele defende, e é a teologia dos profetas, e é a teologia dos apóstolos, não só de Paulo. Mas para aqueles que ainda defendem a teologia da glória, o homem está no centro, o homem é o centro de toda a situação. Tem aqueles dentro da igreja que acham e até mesmo confiam e creem que a salvação é pela graça mesmo. A salvação passa pela cruz mesmo. A salvação passa pela decisão de Deus. Porque se eles não fizerem alguma coisa, é como se Jesus pegasse essa pessoa, esse pecador, pelo braço e levasse até a porta estreita do caminho. Agora eu te trouxe até aqui, agora é com você, vai. Na verdade, a teologia da cruz diz não. A teologia da cruz diz que o Senhor veio, morreu de forma cruenta, nos substituindo, tirando de nós a ira de Deus, e também nos desarraigando, diz Paulo em Gálatas capítulo 1, nos desarraigando deste mundo mau e perverso. Mas para esses crentes, eles creem de fato em Jesus, que Jesus é o Salvador, mas que Jesus fala para ele, agora você vai, guarda dias, meses, anos, tempos, lua nova, e quando a pessoa está bem longe do caminho, fala, opa, não esqueça de circuncidar. Porque se você não circuncidar, você não será salvo. Aí a pessoa esquece, volta de novo, Senhor, eu tenho que recomeçar de novo. Pois é, não se esqueça
de fazer isso e de fazer aquilo. Irmãos, a Bíblia nunca tira de lado as obras. As obras precisam aparecer. Elas têm que fazer parte da vida do cristão. E são as obras, são as evidências de uma vida com Deus que vão determinar, que vão revelar se essa pessoa de fato é salva ou não. As obras não são para nos salvar. As obras são evidência de que nós já somos salvos. Não tem como. Jesus falou que uma árvore boa, ela produz bons frutos. E não tem jeito de uma árvore má produzir bons frutos. Então, observa que o que a pessoa é hoje, irmãos, isso é muito importante, inclusive na teologia de Paulo. O que nós somos hoje, que nós nos demonstramos, como nós lidamos com o mundo, não é? Como nós lidamos com as pessoas, a gentileza, como nós nos comportamos e nos portamos, de fato revela o que está dentro do nosso coração. Agora, nos portar quando o vento está calmo, quando as coisas estão indo bem, portar gentilmente, amorosamente, benignamente desta forma, quando tudo está bem, isso até o ímpio consegue. Mas eu quero ver quando o vento sopra contra. Quando estamos no alto mar, como os discípulos, e o vento sopra forte sobre o barco. E o barco é muito frágil para suportar aquilo tudo. Aí bate o desespero. Aí vai, de fato, revelar quem nós somos. Irmãos, no estudo passado, nós vimos que o fruto é o fruto, e não os frutos, é o fruto com 9 características. Talvez devêssemos pensar assim, uma laranja com 9 gomos, né? Um gomo é o amor, a alegria, a paz, o outro, e vai por aí até fechar os 9 gomos. É um fruto só. Não tem jeito, meus irmãos, de eu desenvolver somente uma característica do fruto. Se é o fruto, então não tem jeito de eu gostar somente deste gomo desta laranja. Eu preciso ter a laranja toda. Ah, pastor, eu sou muito bom nessa área do amor, mas na área da fé, então não. Então, o fruto você não tem. Não está bem desenvolvido isso na sua vida, não é? Um pastor norte-americano falando sobre isso, ele diz o seguinte: imagine alguém pegar todos os elementos químicos de uma maçã, levar no laboratório, extrair todos os elementos químicos de uma maçã e chegar e colocar dentro de um tubo de ensaio, bater todos os elementos químicos e colocar num recipiente com formato de maçã. Nós teremos uma maçã? Não. Embora esteja todos os elementos químicos da maçã, embora a forma seja de uma maçã, contudo, a maçã precisa passar pela macieira. Ela precisa vir lá da raiz. Ela precisa ter um processo, a semente precisa morrer. Essa semente plantada precisa morrer, precisa nascer uma outra coisa. Paulo está falando, quem está na carne produz isso. Ira, discórdia, dissensões, facções, lascívia, inveja, estas coisas que a carne produz. Mas quem está no Espírito, não. O fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Então, queridos irmãos, o que nós, de fato, fazemos, o que de fato amamos e o que de fato cremos, isso determina o que está lá dentro de nós. Então, no estudo passado, nós falamos sobre essas 3 características do fruto do Espírito que são invisíveis: amor, alegria e paz. No português nós chamamos isso de, vamos dizer assim, de substantivo abstrato, que você não pega, que você não vê, uma coisa assim. Mas agora o substantivo não é abstrato. Longanimidade, não é? Benignidade e bondade. Agora
nesses 3 características do fruto do Espírito, nós temos aqui as virtudes espirituais que tornam a minha vida, a sua vida, visível aos outros. Visível aos outros. As pessoas vão perceber quem você é por isso aqui. Vão perceber. Longanimidade. Então, vamos agora na primeira, longanimidade. Dividindo esta palavra no grego em 2 partes, nós temos aqui macrotumia. Macro, expansivo, grande. Etumia é ira, é agressão. Então, uma pessoa longânima vem de fora um ataque muito grande contra ela, uma agressão, uma fúria muito grande contra ela. E ela tem todo o direito de fazer uma retaliação, de dar uma resposta à altura da agressão. Mas esse fruto, essa característica do fruto do Espírito, atuando na vida dele, o que vai acontecer? Ele vai prolongar a sua reação. Ele pode até reagir. Ele vai reagir, porque nós somos seres emotivos. Vai reagir, talvez vai chorar, talvez vai ficar, digamos aqui, uma palavra muito que minha avó e minha mãe usavam, amuado. Vai ficar muito amuado, contristado. Vai ter uma reação, mas ele não vai dar uma retaliação. Ele prefere suportar. Então isso significa longanimidade. Longanimidade, irmãos, é aquela atitude passiva, entende, irmãos? Passiva. Vem uma agressão de fora, bate com palavras pesadas, até mesmo física, emocional, e a pessoa se mantém do mesmo jeito, tranquilo, embora o ser esteja fervendo, mas a reação não vai à altura. Ele prefere respirar, respira, e depois ele chama essa pessoa e diz: você foi cruel, você não foi crente, você não foi amigo. Aí sim, mas ele foi longânimo, ele não falou na hora. Entende, irmãos, o que é longanimidade? É essa capacidade de aguentar, suportar grande agressão, grande fúria de alguém. E o apóstolo Paulo parece que estava falando dele aqui, não é? Os falsos profetas estavam agredindo Paulo, não é? Estava falando barbaridade de Paulo. E Paulo ficou calado. Na hora certa, ele deu a resposta. E não é só nesse episódio aqui da Igreja da Galácia que Paulo dá a resposta, mas, segundo os Coríntios, irmãos, é fantástico. Eu quero até te encorajar você a chegar na sua casa e ler todo o capítulo de 2 Coríntios, capítulo 11. Todo o capítulo de 2 Coríntios, capítulo 11. Mas eu quero me frisar aqui somente os versículos 23 a 25. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado. Paulo não revidou. Suportou como aquele que tem a longanimidade na sua vida. Não revidou. Observe, irmãos, que essa longanimidade, ela não nasce na nossa vida. Nós nascemos com estupim curto. Nós herdamos esse negócio de Adão. O estupim curto da resposta na hora, falar na hora, e ainda não estou mais elevado. Mas de onde nós herdamos, como filhos de Deus, essa longanimidade? Do próprio Deus. O próprio Deus é longânimo. O apóstolo Paulo diz isso em Romanos capítulo 9, versículo 22. Que diremos, pois, se Deus querendo mostrar a sua ira, Ele queria mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição.
Irmãos, essas pessoas não seriam salvas, eram vasos de ira que Deus mesmo preparou para a perdição. Mas eles dirigiram tantos impropérios contra Deus, tantas blasfêmias contra Deus, quantas injúrias contra Deus, tantos pecados contra Deus, e Deus suportou. Eu poderia acabar com você agora, eu poderia fazer você um pó, porque o apóstolo Paulo diz, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, ele não fez isso, ele suportou. Agora pense, irmãos, comigo aqui, pensemos nós agora, se Deus não fosse longânimo conosco, quem estaria aqui? Ninguém. Nem eu e nem você estaríamos aqui. Diz o Salmo 130, se o Senhor anotar todas as nossas iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Quem? Deus mantém longânimo. Então, se o Pai é longânimo, o Filho herda espiritualmente isso. Está vendo aqui o ponto que Paulo está levando? Porque o apóstolo Paulo está falando em Gálatas dos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, baseado na pregação da fé, do Evangelho, por intermédio do Espírito Santo, e não pelas obras da lei. Foi pelas obras da lei que Deus fez milagre entre vós? Perguntou Paulo, nós passamos esse estudo passado. Não, foi pela pregação da fé, não foi pelas obras da lei. Então esse novo nascer, esse novo homem, ele vem, irmão, com o DNA de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele começa a falar sobre as obras da carne, no versículo 19, ele fala, as obras da carne são manifestas. Dá para saber se é carne, se é espírito. Olha, irmãos, essa longanimidade que nós temos, ela veio de Deus. Nós herdamos isso do DNA de Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Maravilhoso isso, a longanimidade. O Senhor Jesus também foi longânimo diante de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos interrogando com ar de superioridade a Jesus. Olha, eu tenho poder para, inclusive, te soltar, prender. Eu tenho poder. Jesus mansamente disse, nenhum poder você teria se meu Pai não te desse. Você não tem poder, mas falou de uma forma calma. Quando os samaritanos não quiseram ouvir Jesus, não quiseram dar crédito a Jesus, Pedro, Tiago e João disseram para Jesus, por que você não pede aí para queimar, vir um fogo do céu e queimar essa gente? O Senhor falou, não é assim. Claro que eu poderia pedir isso a Deus, mas o Senhor foi longânimo com as injúrias, com aqueles algozes que o maltrataram na cruz, que foram tão cruéis com ele na cruz. O Senhor demonstrou isso. Agora, irmãos, uma outra característica aqui que nós vamos ver é benignidade. Observe, longanimidade é passivo. Eu recebo agressão e permaneço quieto, sem dar uma resposta, sem uma retaliação à altura. Agora, a benignidade é uma ação ativa. É ativo, eu faço. Benigno é aquele que faz o bem, por isso a palavra é isso. Benigno é aquele que faz o bem. E eu preciso te mostrar que benignidade não está isolada da longanimidade, como também a longanimidade não opera independente do amor, da alegria e da fé. Eles são correlatos, eles estão correlacionados. É como mesmo aqueles gomos da laranja, estão unidos ali, juntos, no mesmo fruto. Então, nada opera isolado.
Observe, irmãos, que se a benignidade, a capacidade de fazer o bem, o contexto aqui nos diz que ela aparece e cresce no terreno muito espinhoso, cheio de pontas, que fere. É fazer o bem àqueles que nos fazem mal. Ser benigno com aqueles que nos fazem bem. Que benignidade é isso? Isso o ímpio também faz. Ser benigno com aquele que é benigno com você. Mas o que diz a Escritura? Inclusive Paulo disse isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós para com todos. Aqui, benignidade é num terreno de hostilidade. Você ser benigno com alguém muito mal com você, que te trai lá na empresa, que fala mal de você lá na empresa com seu chefe, que na sua frente você é o melhor amigo dele, mas por trás ele é um monstro com você. E você sabe disso, mas mesmo assim, você é benigno com ele. Você trata essa pessoa bem. Eu pergunto para vocês aqui nessa noite, se for fora do Espírito, conseguimos isso? Não. Não conseguimos isso. É muito difícil para o homem. E o apóstolo Paulo diz também em Romanos capítulo 12, versículo 14, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. E no verso 20, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. O inimigo. A benignidade, irmãos, não é para aqueles que te fazem bem. A benignidade é para aqueles que fazem mal. Vamos aqui olhar o nosso contexto, de bairro, Benignidade é aquele vizinho que varre o seu lixo para a sua porta e não pega. Benignidade é aquele vizinho que deposita lixo no seu passeio e você todo dia tira. Fala com ele, ele ri na sua cara. Temos isso aqui, não é? Adianta falar? Não adianta. Mas a benignidade, ela cresce nesse terreno aí, irmãos. Porque dentro de nós existe a essência de Deus que é benigno. E isso vai moldando o nosso caráter. Irmãos, os evangelhos mostram Jesus sendo benigno. Os evangelhos mostram Jesus curando pessoas com amor. Jesus olhava para a multidão e sentiu compaixão da multidão e viu que aquela multidão estava sem pastor. Aquela multidão estava perdida. Aquelas pessoas estavam perdidas. Tem um caso que quase todas as vezes que eu leio e medito, eu me emociono, parece que eu estou vendo Jesus saindo, andando. De repente, o texto narra um leproso desesperado, corre ao encontro de Jesus e está lá no grego. Ele se prostra diante de Jesus. Imagina a pele desse homem, o rosto desse homem, desesperado. E a ênfase do grego é que ele põe o rosto no chão, perto dos pés de Jesus, e fala: Senhor, se tu queres, pode purificar-me. E o Senhor falou: quero, fica limpo. Benignidade, irmãos, benignidade. Tem um outro episódio que tinha uma mulher, tinha um enterro. A Bíblia não fala o nome dela, nem do morto, mas fala de um jovem chamado filho da viúva de Naim. Ela estava viúva, você já sabe, era uma mulher desamparada. Estava sepultando seu filho, o homem, que poderia ajudá-la. E estava levando o seu filho para o sepultamento. E ela estava chorando muito. Jesus encontra com esta mulher e diz: mulher, não chore. Você vê
a compaixão, a benignidade de Jesus ali nesse momento com aquela mulher, e ele toca no esquife para, rapaz, levanta. E o rapaz levantou. E aquela mulher abraçou seu filho. Benignidade, irmão, nesse momento de grande luta, de grande dificuldade, Jesus se mostrou benigno. Jesus também falou que o Senhor faz o seu sol nascer sobre os justos e injustos. Ele não olha quem o adora, ele não olha quem o respeita. Estas pessoas que vivem levantando a voz para o céu, desferindo impropérios contra Deus, contra o próprio Cristo. Estas pessoas que, geralmente no carnaval, possuído talvez por droga, talvez por bebidas, fazem coisas horríveis, pegam a imagem, uma pessoa se vestida de demônio, não sei de quê, e pisa lá naquela pessoa que está representando Jesus. E Jesus deixa. E sabe o que ele faz ainda? Dá comida para ele, dá alimento para ele, dá dinheiro para ele, dá saúde para ele. Benigno. Aí, irmãos, o fruto do Espírito é aquela capacidade de eu fazer o bem. O fruto do Espírito, a característica da benignidade, me capacita você a fazer o bem a alguém que nos faz mal, alguém que nos calunia. Irmãos, aí muitas pessoas talvez podem até objetar, né? Mas os ímpios também fazem isso. Mas os ímpios não fazem isso num contexto de hostilidade. Eles fazem isso quando a maré está a seu favor. Eles fazem isso com uma espécie de barganha, né? Uma mão lava a outra, eu te ajudo agora para você me ajudar depois. O ímpio fala assim, mas o crente não. O crente faz porque ele tem a essência da benignidade de Deus no seu coração. Ele é uma nova criatura. Mas vamos seguir aqui. Eu quero falar a última aqui, bondade. Observe, de novo, longanimidade. Eu recebo pancada, muito grande, forte, mas faço bem. A benignidade é eu ajudar aquela pessoa que acabou de me bater, aquela pessoa que acabou de me destruir, moral, ética, até mesmo financeiramente. Eu sou benigno com essa pessoa que acabou de fazer isso comigo. Então, a benignidade é o que eu faço. A bondade é o que eu sou no interior. O que eu sou. É um coração limpo, longe de rancor, irmãos. Um coração longe de retaliação. Um coração longe de maldade. É um coração perdoador. É um coração dadivoso. Esse que desenvolve essa característica do fruto do Espírito. Enquanto a benignidade é o praticar, é o que eu faço, a bondade nos leva à raiz do nosso homem, o que eu sou lá no interior. O que Deus fez lá no meu interior. É o que, de fato, o Senhor fez na minha vida. A bondade de Deus, irmãos, aliada aos demais atributos, levam ao pecador ao arrependimento. De onde, então, de novo, eu sou? Por que eu sou? Que eu tenho um coração sem rancor. Não estou dizendo que nós somos bonzinhos. Estou dizendo que há um âmago lá dentro da nossa alma. Há, sim, uma fonte espiritual lá dentro de nós, que tem o domínio da situação de nós. Que quando eu olho para alguém que me faz mal, eu falo, não foi assim que o Senhor Jesus me ensinou. Não, eu quero fazer o bem. E o Senhor Jesus está certo. Jesus falou que mais bem-aventurado é dar do que receber. Eu quero abençoar. Abençoai e não amaldiçoeis, disse Jesus. Então, de onde nós herdamos essa capacidade, esse ser sem rancor?
De novo, Paulo diz em Romanos, ou despreza a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? É a bondade de Deus que conduz-nos ao arrependimento. É a bondade de Deus que me levou, eu e a você, ao arrependimento. Porque se Deus não fosse bom, porque se Deus tivesse um ser rancoroso, malévolo, Ele não tinha nos destruído. Mas a bondade de Deus nos levou, nos conduziu ao arrependimento, diz o apóstolo Paulo. Então, irmãos, muitas pessoas podem ser alcançadas pelo Evangelho, pelo ato de bondade da sua parte. Diz Paulo que a mulher crente santifica o marido que não é crente, e ela pode, inclusive, levá-lo à salvação. Que coisa extraordinária é isso. Agora, pensa numa dificuldade que é isso. É uma dificuldade para o ímpio, mas para nós, irmãos, que o Senhor implantou o fruto do Espírito com essas características, isso nasce na nossa vida. Isso nasce na nossa alma. Os apóstolos e a igreja do Senhor no primeiro século praticaram isso com mais desenvoltura. Eu quero ler com vocês, se você quiser me acompanhar aí, 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 4. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. É de tirar o fôlego aqui, não é? É de tirar o fôlego aqui. Eu tenho duas pessoas que eu quero primeiro conhecer, naquele hino que fala, primeiro eu quero ver meu Salvador, né? Eu tenho duas pessoas, eu quero ver, claro, ver Jesus, né? E depois eu quero ver, onde está Paulo? Eu quero ver Paulo aqui nesse negócio. Irmãos, que homem que o Senhor usou, não é? Que homem que o Senhor usou para nos trazer, irmãos, essas verdades tão profundas do seu coração para nós. E louvado seja Deus, através do Espírito Santo, que inspirou este homem para escrever essas sagradas letras para nós. Bondade, irmãos, é isso. Nesse contexto de tanta hostilidade, de tantos açoites, de tanto sofrimento, a bondade supera. A bondade domina e pode levar as pessoas ao arrependimento. Deus pode fazer isso. Você e eu, nós nunca vamos entender, irmãos, o método de Deus trabalhar. Deus tinha mostrado para José que ele seria grande. Deus mostrou isso para ele em sonhos. Deus mostrou tudo para ele. Mas só Deus não diz que ia usar a maldade dos seus irmãos para fazer isso. Você entende? Pensa na cabeça de José o que está acontecendo. Os irmãos traindo ele, jogando ele num buraco, vendendo ele como escravo. Pensa nisso, irmãos. E depois ele vê os irmãos dele, precisando dele, debaixo agora do seu domínio,
e ele tinha a autoridade, inclusive para matar todos eles, porque Faraó diz: somente no trono eu sou maior do que você, José. Pronto, você manda no Egito, você mata quem você quiser, você deixa vivo quem você quiser. E os irmãos dele estavam lá. Será que foi fácil ele olhar para os irmãos dele, depois de tanto sofrimento? Se Deus não tivesse colocado a benignidade, a bondade dele no coração de José, o que José faria com os irmãos dele? Só meu pai eu vou poupar. Pegava os soldados, mata todos eles. Agora, e eu não estou cometendo nenhum crime, porque é a lei. É a lei. Estou cumprindo a lei. Eu sou o chefe aqui, eu posso. Mas ele reuniu com os irmãos dele, abraçou, beijou os irmãos dele, mas não deixou de falar. Vós, na verdade, intentaste mal contra mim, mas Deus os tornou em bem para a preservação da vida, como hoje vocês veem. Isso é benignidade, não é? Isto é bondade. Isto é longanimidade, irmãos. Ele falou o que ele sentia, mas ele esperou o tempo certo para falar. Nós temos que aprender, irmãos, com esses homens que Deus usou tanto como exemplo para nós de fé, não é verdade? Eu quero terminar aqui, concluindo e fazendo uma aplicação aqui para nós. Eu quero que você guarde bem isso. Longanimidade, o que eu sofro. Atitude de passividade diante de agressão e sofrimento. Nesse caso, deixamos sempre para depois o revide e a retaliação. Deixamos isso agora. Depois eu falo. Eu sofro agressão e quieto, sem retaliação. Eu vou para o meu canto e até choro, no sentido figurado, ou também no sentido literal. Não é? Benignidade é o que eu faço, atitude ativa de gentileza para aqueles que me fazem mal. Gentileza para aqueles que fazem mal. Benignidade, irmãos, para o ímpio é uma atitude bondosa, mas para nós não, é benignidade. Quando você para o carro e deixa o pedestre passar na faixa, mesmo que você tenha que fazer um controle ali, né? E quando o motoqueiro te atazana a sua vida, não é? Benignidade é quando você está na via de 60 e vem um caminhoneiro jogando farol em você e passa pertinho de você para você xingar, né? Mas você fala assim: ó Senhor, abençoa esse irmão, né? Põe a tua bênção sobre esse irmão. E bondade, irmãos, é o que eu sou na essência. Lá dentro de mim é o que eu sou. O que eu sou vai traduzir em frutos benfazejos para aqueles que me fazem mal. Isso é só Deus para fazer isso conosco, só Deus. Então, longanimidade não significa que nunca ficaremos ofendidos, guarde bem isso. Mas significa que o pavio demora a pegar fogo, demora a estourar. Esse negócio, irmão, de certo crente dizer: eu sou crente, mas eu tenho pavio curto. Não. Aí não. Você não tem pavio curto, não. Então você não tem. Fruto do Espírito, ou você tem ou você não tem. Não existe. Ah, mas é temperamento. Não. Você pode controlar isso pelo poder do Espírito. Você pode controlar isso pelo poder do Espírito. Não é? Ser longânimo nos diz que vamos suportar por mais tempo as afrontas sem reação imediata. Às vezes, irmãos, para defender a verdade é preciso falar imediatamente e até com um tom de voz mais elevado, para defender a verdade. Mas precisamos, irmãos, estar em estreita relação com a palavra de Deus e com o Espírito Santo, orando no Espírito Santo para isso. Porque a própria Escritura diz que há tempo para falar e há tempo para ficar calado. Vamos estar dentro desse tempo que Deus estabeleceu. Benignidade
que pode ser traduzida também por gentileza, não significa necessariamente polimento social. Não se trata aqui de usar a etiqueta social, como ceder o lugar para uma pessoa. Para nós isso é benignidade, para o ímpio não, é boa ação que ele está fazendo, boa ação, porque o seu interior, ele está fazendo aquilo ali simplesmente por uma formalidade, e não pela essência do seu ser. A essência do seu ser é malévola, é mal, ele não quer fazer isso, mas ele faz, porque tem gente fazendo, vai ficar mal para ele, então ele faz. Nós não, nós fazemos diante de grande hostilidade. Bondade define o meu caráter. Se ele é assim, de dentro dele sairá coisas boas. Se o ser é mudado por Deus, de dentro dele vai sair coisas boas. Está lá dentro, irmãos, eu sei, mas isso precisa ser cultivado, tá? Essas coisas na nossa vida precisam ser cultivadas. Pensa aqui no exemplo, eu sei que o exemplo não é tão bom, mas pensa no exemplo. Você é o ato de dirigir. Está na sua mente, todinha aqui na sua mente, como dirigir um veículo. Você na sua mente, você ainda não está no carro, você tem na sua mente o controle dos pedais, está aqui. A primeira, você sabe como que faz, como que dirige esse veículo. Sabe o que você tem que fazer agora? Está aqui, não está? Agora pega a chave, diz Deus, liga esse carro e pratica isso. Está lá dentro, vai praticar isso. E há momentos na vida, pegando esse exemplo do dirigir, que nós precisamos pisar no freio, irmão. Precisamos pisar no freio, porque senão nós vamos capotar. Há certa circunstância na estrada da vida, como diz o cantor, que a curva é muito sinuosa, nós precisamos pisar no freio. Mas há momentos que você precisa acelerar. Você está lá dentro, você aprendeu, Deus colocou isso dentro de você. Então é só você agora praticar.